Todo mundo nesse país sabe o que é um cachorro caramelo. Os olhos quase pretos. Uma orelha pra cima e uma pra baixo, ou vice-versa. E o pelo curtinho. Ah, e é claro, a cor caramelo, né? Mas se você concordou com o que eu acabei de dizer, você tá errado. Você não sabe o que é um cachorro caramelo. Porque eles são sem raça definida, e justamente por isso, nem todos eles são parecidos. E isso me deixou com uma pulga atrás da orelha. Porque se eles não são uma raça, o que eles são? E afinal, o que diabos é uma raça? Nesse vídeo, eu quero entender essa pergunta. E vai por mim. Tem uma história muito interessante por trás disso tudo. Eu sei que cachorros caramelo não são uma raça, porque quando eu comecei a investigar isso, eu fiz a coisa que qualquer pessoa faria. Eu joguei no Google. E a resposta é muito direta. Não, cachorros caramelo não são uma raça. Mas longe de mim confiar em resposta de IA pra fazer uma investigação séria dessas. Então eu fui procurar mais. E todos os lugares que eu lia, seja blogs na internet, seja jornais, seja o que lá fosse, diziam a mesma coisa. Os cachorros caramelos se encaixam na categoria dos sem raça definida. Mas ninguém aprofunda muito mais nisso. Ninguém explica porque alguns cães são de raça e outros não. Mesmo que esses que não são considerados raças sejam extremamente parecidos um com o outro. Tipo, cara, você vai me dizer que isso e isso são uma raça, e isso não? Qual é? Eu acho isso muito esquisito. Porque como que eu vou considerar que o queridinho do meu país não é uma raça, sendo que nenhuma raça eu sei o que é? Então é isso. Eu preciso falar com alguém. Tá. Eu sou Ana Luísa. A Ana é formada em biotecnologia pela USP. A área dela é mais voltada para microbiologia, mas quando o assunto é espécie, ela manja muito. E ela me explicou tudo isso de um jeito bem mais fácil de entender. Então, biologicamente, eles não são uma raça definida. Os cachorros caramelo, eles são conhecidos por serem um animal que é o sem raça definida, porque eles são de cruzamentos aleatórios entre outras raças, e aí acabam resultando nesse fenótipo que a gente conhece bem, que é o cachorro caramelo. Tá, agora eu não vou ter como fugir mesmo. Eu vou ter que aceitar que o nosso queridinho não é uma raça. Mas como eles definem uma raça? De acordo com essa parte assim de cachorro, a gente tem uma seleção artificial que foi feita pelo homem, né? Que foi lá cruzando até chegar nas características que são bem estabelecidas de cada raça. Então, por exemplo, o Shih Tzu, sabe? Ele já tem um porte menor, já tem aqueles pelos e tal. Ou então os Rottweilers, por exemplo, são cachorros maiores, então já tem todo um fenótipo bem definido, e que a gente sabe que quando a gente tem o cruzamento entre eles dessa mesma raça, vai resultar nesse mesmo fenótipo, porque a parte do DNA deles, a genética deles, ela é bem conservada, então ela não tem muita variação. Aí, no caso dos cachorros sem raça definida, você tem cruzamentos que acabam se intercalando. Então, sei lá, um cachorro do Rottweiler cruza com algum outro, sabe? Tipo, um poodle vai cruzar com algum outro, e aí vai resultar em uma linhagem que vai ter um DNA mais diversificado. Esse DNA mais diversificado, a gente não consegue estabelecer como que ele vai sair depois. Ou seja, o caramelo é um ser misterioso. Quando eles cruzam, ninguém sabe muito bem o que vai sair daquilo ali, ou como vão ser os filhotes dele. Lembra lá no começo que eu falei que você não sabe o que é um cachorro caramelo? Então, foi por isso que eu disse.
Cada geração pode trazer uma surpresa diferente. No cachorro caramelo, eu até andei pesquisando umas fotos antes de entrar aqui na entrevista. Você tem algumas variações que numa raça já estabelecida você não vai ter. Por exemplo, tem alguns que tem o rostinho um pouco mais escuro, tem alguns que tem o nariz mais para frente, outros não. Tem alguns que tem a orelha para cima, outros para baixo. E isso acontece porque é normal, porque eles vêm de cruzamentos que a linhagem anterior deles pode ter essa característica e isso foi passando. Igual tipo a espécie humana, entendeu? Ok. Agora eu entendi com certeza que os cachorros caramelo não são uma raça e por que eles não são uma raça. Mas eu ainda tô com um pouco de dificuldade de entender o que é uma raça e quando os seres humanos começaram a se importar com isso. E, na verdade, por que eu deveria me importar com isso? Para entender isso, eu tive que pesquisar muito mais e muito mais fundo em tudo. E como sempre, eu tenho que começar do começo. Então, nem os especialistas sabem muito bem quando, onde e como a gente domesticou os cachorros pela primeira vez, mas muitos deles dizem que esse foi o primeiro animal a ser domesticado pela gente, inclusive antes de coisas como o trigo. E tudo isso começou com esse carinha aqui, o Hesperocion. Ele viveu há cerca de 40 milhões de anos na América do Norte, e pra ser sincero, ele nem parecia um cachorro. Ele é bem pequeno, com só 80 centímetros de comprimento, e lembra mais um furão. Mas ele foi um dos primeiros representantes da família dos canídeos. Alguns milhões de anos se passaram, uns 10 para ser mais exato, e surgiu o Eucion, que em grego significa algo como cachorro primitivo. Esse sim já parecia mais um cachorro, ou melhor, um lobo, só que menor ainda. Mas ele é o ancestral direto da família dos canes, que deu origem aos lobos, coiotes e raposas. Avançando no tempo, chegamos a cerca de 2 milhões de anos atrás, quando os primeiros lobos ancestrais surgem e se espalham pela Euroásia e pelas Américas. Entre eles estava o lobo cinzento, o Canis lupus, que é o ancestral direto dos cachorros que a gente conhece hoje em dia. Ou pelo menos era o que se pensou por muito tempo. Mas em 2022, os pesquisadores do Francis Crick Institute fizeram essa pesquisa aqui. Esse estudo analisou mais de 70 genomas, e o que descobriram com isso é que os cães de antigamente e os de hoje são mais geneticamente similares aos cães da Ásia do que os cães da Europa. No entanto, eles também acharam evidência de que duas espécies diferentes de lobo podem ter contribuído para formar os cães que conhecemos hoje, mas nada é 100% confirmado ainda. Então, na verdade, os lobos e os cães têm um ancestral desconhecido. Com o tempo, alguns humanos e alguns lobos, provavelmente os mais dóceis, foram criando uma relação de cooperação. Eles ajudavam na caça, alertavam sobre perigos e faziam companhia. E assim, ao longo do tempo, surgiu o Canis lupus familiaris, o cachorro doméstico, aquele que a gente conhece. E eles se espalharam pelo mundo junto com o ser humano. E quando a gente decidiu parar de ser nômade e ficar em um lugar só, eles estavam lá com a gente. E isso mudou muito o jeito que os cachorros eram, porque agora eles realizavam funções. Tinha o cachorro que era feito para caça, tinha o cachorro que era feito para companhia, tinha o cachorro que era feito para sei lá o que. E por aí foi. Mas o conceito de raça canina, como a gente conhece, só foi surgir mesmo na boa e velha Revolução Industrial. Para entender melhor isso, eu li esse livro aqui, do Philip Howell. Ele diz que na segunda metade do século XIX, a população de Londres teve um boom gigantesco. A classe média crescia cada vez mais, e essas pessoas se tornaram obcecadas em transformar as suas casas em um lar, em um lugar de descanso. E com isso, elas ficavam cada vez mais desconectadas com o mundo lá fora. Isso porque, à medida que a cidade crescia, várias normas sanitárias foram implementadas, e trabalhos que dependiam de animais, como ordenhar vaca ou matadouros, saíram da cidade e foram para o campo. O Howell argumenta que à medida que esses outros animais desapareciam das ruas, o cão foi escolhido para preencher esse vazio. Os cachorros agora eram convidados a sair do frio da rua e dos canil e se juntar à família, perto da lareira. E isso mudou muito a forma como a gente via o cachorro e a função dele. Antes ele era uma ferramenta feita para caça, mas agora ele era parte da família. Ele era o melhor amigo do homem.
uma figura dependente e infantilizada. Então a próxima vez que a sua avó reclamar que você trata seu cachorro que nem criança, você sabe quem culpar. Ela mesma. Exatamente. A vigilância sanitária. Mas por causa de tudo isso, a população canina aumentou muito. E o que aumentou também foi a preocupação com os cachorros que não tinham uma casa. E é por isso que nessa época surgiu os primeiros lares para cães de rua. Alguns deles eram adotados, outros que não tinham tanta sorte eram sacrificados. Mas o mais importante mesmo é que nessa época surgiram os primeiros Kennel Clubs, que em português significa algo como clube de canil. Sabe aqueles vídeos bonitinhos de cachorro pulando obstáculo que você vê no Instagram? Então, são eles. Eles tinham como objetivo, e têm até hoje, catalogar as raças de cães. Mas não foi bem isso que aconteceu. Na prática, o que eles fizeram mesmo foi escalonar enormemente a diferença entre raças. As competições funcionam como uma forma de seleção genética, em que um vencedor é recompensado mais e selecionado para procriar. E é por isso que hoje em dia a gente tem raças de cães tão diferentes, mas que ainda fazem parte de uma única espécie. É inegável que elas são bonitinhas, mas essa seleção genética praticada ao longo dos anos tem um preço alto. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas você não precisa pesquisar muito para saber que um cão de raça pura vive muito menos que um cão sem raça definida. Então, depois de tudo isso, eu acho que eu tô entendendo um pouco mais o que tá acontecendo. Eu fui lá, eu fiz a minha pesquisa, eu entendi o que são raças de cães e por que os cachorros existem como eles existem hoje, mas eu acho que isso ainda não responde a minha pergunta. Eu deveria me importar com tudo isso? Toda essa conversa sobre raça pura, seleção artificial, me lembrou de uns papo torto que eu ouvi na internet com umas ideias muito perigosas. Inclusive, eu acho que os nazistas talvez até tenham se embasado um pouco nisso, nesse critério, sabe? Tipo, ai não. Por exemplo, a raça humana. Pô, o Homo sapiens, ele não tem subdivisão de raças. Porque a gente, tipo, biologicamente, tá? Sem polêmicas. Biologicamente, a gente é uma espécie única, entendeu? A gente não tem subdivisão de raça, a gente tem uma variabilidade, a gente tem subdivisão de raças de acordo com as nossas etnias, sabe? Ah, essa pessoa branca, essa pessoa parda, essa pessoa negra. Isso é uma subdivisão étnica de raça. Agora, biologicamente, de acordo com a biologia, o ser humano é uma espécie única, sem subdivisão de raça. Não é igual o canis familiaris, que é o cachorro, que tem as subdivisões de raça. E olha, eu não tô tentando dizer que se o seu cachorro tem pedigree, ele tá predestinado a participar do Terceiro Reich. Ou ainda que você compactue com essas ideias, porque você não precisa ouvir de mim que essas ideias são malucas e muito perigosas. E se você precisa ouvir de mim, que bom que eu tô te dizendo. O que eu tô querendo dizer, na verdade, é que talvez se preocupar com raça ou características físicas seja uma coisa do passado. Entender o cachorro caramelo não é só entender o que é uma raça, é também entender a gente, e entender a relação do ser humano com a natureza, com os animais e com a própria ideia de puro e pureza. As raças caninas são frutos de séculos de intervenções humanas, de escolhas que buscavam moldar corpos, aparência e comportamento. O cachorro caramelo, por outro lado, ele existe fora desse sistema. Ele é fruto da imprevisibilidade, do acaso, da coincidência. Cada geração traz uma surpresa diferente e, mesmo assim, ou talvez justamente por isso, ele tenha se tornado um símbolo tão forte do Brasil. Então eu volto para a pergunta que tem me acompanhado desde o começo desse vídeo. Eu deveria me importar com o fato do cachorro caramelo não ser um cão de raça? Depois de tudo isso, eu acho que não. Porque a graça dele está em justamente não ser. O cachorro caramelo é, ao mesmo tempo, todos os cachorros e nenhum. E enquanto ele faz isso, ele ajuda a gente a entender o que o ser humano valoriza de verdade. É isso.